Salve, Deves aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos iniciar a etapa da criação de persistência de dados na nossa API. Para isso nós vamos precisar baixar e instalar algumas ferramentas e nós vamos precisar também dar uma organizada no nosso código. Mas vamos por partes. Aqui no nosso programa eu não startei o meu servidor, eu não preciso startar ele para executar a tarefa que eu vou fazer agora. A primeira coisa que eu vou fazer é definir qual base de dados eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com uma base de dados que ela é bastante conhecida, que é o MySQL. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é aqui no nosso projeto, estando na raiz, fazer a instalação do MySQL. npm install MySQL. Teclo Enter e aguardo o processo de instalação. A instalação do MySQL no nosso projeto Node, ela é extremamente rápida. Observem que já finalizou o processo, ele já conseguiu instalar. Eu posso subir o meu servidor? Posso, mas eu não preciso que o meu servidor esteja startado para executar as tarefas que eu vou fazer agora também. Eu vou lá no meu browser e eu preciso instalar o MySQL, então basta você pesquisar por baixar MySQL Workbench. Vai aparecer vários resultados para você, você pode acessar o primeiro resultado aqui, que é Download MySQL Workbench. Ele irá direcionar você para esta página aqui, dev.mysql.com/downloads/workbench, que é essa mesma que eu já tinha aberta ela em uma outra aba. Aqui nós temos várias formas de fazer a instalação. Eu já gravei vídeo explicando como fazer a instalação do MySQL Workbench, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma forma um pouco mais rápida. Existe a possibilidade de você já escolher, se você está trabalhando com a plataforma Windows, você já escolher o instalador aqui, esse que tem 44,6 MB, que é da versão 8.0.31. Quando você escolher essa versão para fazer o download, você já vai baixar a maior parte do MySQL Workbench e do que é necessário para que o MySQL possa rodar e funcionar na sua máquina. Existe uma outra forma, que é você baixar um instalador mais simples, que ele é bem menor, e você fazer a escolha do que você quer instalar. Então, eu vou aqui em Go to Download Page, que é nessa opção. Ele vai para uma página seguinte e eu tenho aqui duas opções. Eu posso ter aqui o instalador completo do MySQL Workbench, que tem 431,7 MB, que demora um pouquinho para fazer o download e vai demorar um pouco para instalar. E eu tenho aqui um instalador menor, que é de 5,5 MB. Tá? Eu posso fazer o download por aqui. Então, eu vou clicar em ambas as opções. Quando você clicar no botão download, a gente vai clicar no primeiro lá, ele pergunta se você quer fazer o login ou se cadastrar. Não precisa, tá? Basta você vir aqui embaixo em No thanks, just start my download. Ou seja, não, obrigado. Inicie agora o meu download. Então, eu vou clicar aqui no link e ele vai abrir para que você possa baixar. Eu já baixei ele aqui na minha máquina, tá? Eu já escolhi aqui a área de trabalho, já baixei ele, já fiz o download dele sem problema, assim como aquela versão de 44. Eu vou minimizar todas as janelas e aqui na minha área de trabalho eu tenho dois instaladores. Eu tenho um instalador de 44 MB e eu tenho um instalador de 5,5 MB. Eu baixei as duas versões, mas eu vou instalar com vocês a menor aqui. Basta eu vir nessa opção aqui, que é de 5,5 MB, vou dar duplo clique para instalar. Ele apareceu uma mensagem para mim perguntando: deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Aí eu vou clicar no botão sim. Agora ele perguntou: deseja permitir que este aplicativo faça alterações no dispositivo, que é o MySQL Installer Launcher.exe? Eu vou clicar novamente no sim. Pode ser que essas telas não apareceram para vocês, tá? Porque como eu estou gravando, às vezes não aparecem algumas telas. Aí ele está dizendo aqui que é importante que você quer aplicar a atualização agora, né, do seu MySQL instalador. Eu vou clicar aqui no sim. Nessa tela aqui do instalador, você tem que fazer a escolha do setup de instalação que você deseja. Você tem a opção Full, que é para instalar tudo, vai demorar um pouquinho mais, e você tem a opção Custom, que é customizada. Você tem várias opções. Ou você instala Full, ou você vai instalar Custom. Vamos instalar Custom para não demorar muito, até porque a gente vai trabalhar com poucos recursos. São dois recursos basicamente que a gente precisa. A gente precisa do MySQL Server, basicamente, e a gente precisa do MySQL Workbench. Então eu vim aqui no Custom, venho aqui em Next. Aqui do lado esquerdo ele pede para eu selecionar os produtos. Então aqui em MySQL Servers, eu vou clicar na flechinha no sinal de mais, de novo no sinal de mais de MySQL Server e vou escolher aqui o MySQL Server 8.0. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais e vou escolher a primeira opção, que é o MySQL Server 8.0.31x64. Vou clicar nessa flechinha verde para ele ir para o lado.
Vou descer aqui, eu posso clicar no sinal de menos para poder recolher. E mais para baixo eu tenho aqui Applications. Aqui em Applications, eu vou clicar, eu tenho aqui várias opções. Eu vou escolher a primeira opção, MySQL Workbench, que é extremamente essencial para a gente trabalhar com a criação de bases de dados utilizando uma ferramenta visual. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, de novo no sinal de mais do MySQL Workbench 8 e vou escolher a primeira opção, MySQL Workbench 8.0.31, que é a versão x64. Vou clicar na flechinha para o lado direito, para ele poder adicionar isso na minha instalação. Vou clicar aqui na flechinha, no sinal de menos, na setinha, no sinal de menos para recolher. A gente tem aqui também opções de conectores, tá? A gente, por enquanto, não precisa instalar conectores para o que a gente vai fazer, mas se vocês fossem trabalhar com outros tipos de linguagem, seria interessante que vocês instalassem os conectores. E a gente tem aqui a questão da documentação e dos exemplos, tá? Que isso aqui também é opcional, não é obrigatório você instalar. Na versão full, ele vai instalar tudo que é necessário para que rode a sua aplicação, para várias plataformas e várias linguagens. Mas a gente só escolheu aqui o MySQL Server, que é o que a gente precisa, que ele tem o server e vai ter o cliente para a gente poder usar, e o Workbench, que vai ter a ferramenta visual para a gente poder criar nossas bases de dados. Feito isso, vou clicar aqui no botão Next. Ele diz aqui, ó, Path Conflicts, é porque eu já tinha na minha máquina instalado aqui o MySQL, eu tive que desinstalar para poder fazer a instalação com vocês. Mas se você já tiver uma versão anterior, não tem problema, ele instala por cima e deixa a versão mais atual para você trabalhar. Vou clicar aqui em Next. Aí só dando um aviso aqui, é só uma advertência, Yes. Aqui, ó, Download. Ele está dizendo aqui que ele está pronto para fazer o download desses recursos. Lembrem, a gente baixou um instalador de 5.5 MB. Então eu não tenho ainda o MySQL Server nem o Workbench, ele tem que baixar para a minha máquina para poder fazer a instalação. Se a gente tivesse usado aquele pacote de 44, a gente só iria avançar, e ele já ia instalar o Server e o Workbench basicamente para a gente, que é uma das opções. Vou clicar aqui no botão Execute, ele vai iniciar o processo de download, aí vai depender da velocidade da sua internet, tá? Vai depender do horário, né? E uma série de outras coisas. Após finalizar o download, basta você clicar no botão Next. E aí ele passa para a etapa de instalação. Ele já está pronto para instalar. Clique no botão Execute e esse processo demora um pouquinho mais. Eu vou fazer os cortes no vídeo e depois a gente avança para as partes que são essenciais a passar instruções para vocês. Após finalizado o processo de instalação dos produtos, vou clicar no botão Next. Na tela seguinte, sobre tipo e redes, ele pede para a gente definir o tipo de servidor que a gente vai trabalhar. Pode deixar aqui um computador de desenvolvimento, não precisa mudar isso. Aqui na conectividade a gente vai trabalhar com a porta 3306, que é a porta padrão, mas se você precisar trabalhar com uma outra porta, você pode alterar aqui sem problema. Aqui nessa tela basicamente é para você definir o tipo de servidor MySQL que você vai trabalhar e definir geralmente a porta. Vamos lá no botão Next. A etapa seguinte é o método de autenticação. Eu recomendo que vocês trabalhem com a segunda opção. Tá? É extremamente importante que vocês trabalhem com a segunda opção, que é o modo Legacy, que é da versão do MySQL 5. Após essa opção, marcou a segunda opção aqui, clique no botão Next. Aqui ele pede para você criar uma senha, que é a senha para você ter acesso ao seu usuário root, que é o seu usuário padrão, o seu usuário de nível mais elevado dentro do seu servidor. Eu vou criar aqui uma senha bem pequena mesmo, eu vou criar uma senha aqui tudo em letras minúsculas, root também. Você poderia colocar root, admin, o importante é você anotar, tá pessoal? Anotem essa senha, por favor. O ideal em modo de produção, quando você estiver trabalhando, é você criar uma senha com no mínimo 8 caracteres, que tenha letras maiúsculas e minúsculas. Utilize letras, números e caracteres especiais, porque quanto mais caracteres e mais variações de caracteres, mais complexa ela fica e mais difícil ela fica de ser quebrada. Depois que você digitar a senha, você tem que clicar no botão Check. Ele vai fazer uma verificação para ver se a sua senha é fraca, se a sua senha é forte, se ela é de nível médio, tá? Então isso aqui é um processo que você tem que aguardar para depois seguir. Então, ele deu verdinho aqui, a gente conseguiu definir uma senha, conseguiu se conectar, testar, tudinho, beleza, cliquei aqui em Next. Ele pergunta numa etapa seguinte como que a gente quer configurar o nosso MySQL. Aqui a gente pode deixar tudo padrão, ele vai funcionar como serviço dentro do nosso sistema, com o nome MySQL 80, ele vai ser o Standard System Account, beleza, tá? Basta você clicar aqui no botão Next. Na etapa seguinte, ele vai aplicar as configurações que a gente definiu. São todas essas listadas aqui. Eu vou clicar no botão Execute e depois vou fazer os cortes necessários no vídeo e passar para vocês as instruções seguintes para que a gente possa dar prosseguimento na nossa aula de hoje. Execute. Após finalizado, né, a configuração do MySQL Server foi finalizada com sucesso, clique em Finish para continuar. Então vou clicar no botão Finish, ele vem para a etapa de configuração do produto, basta você clicar no botão Next. Aí vem aqui, ó,
Installation Complete, né, ou completo. E aqui já está marcado para ele iniciar o nosso MySQL Workbench. Basta a gente clicar no botão Finish, ele vai abrir o MySQL Workbench para a gente em tela. Ele demora um pouquinho para carregar, mas aí tudo isso varia de acordo com o seu processador, quantidade de memória RAM, né, velocidade de processamento do seu computador. Aqui no caso, pessoal, eu tenho uma instância local que foi criada aqui, que é root localhost 33.06. Se não tivesse uma instância local, basta você clicar aqui no sinalzinho de mais, basta você definir aqui, por exemplo, API ou teste e confirmar no botão OK. Por exemplo, eu vou criar uma instância aqui chamada teste, vou só confirmar no botão OK. Observem que eu tenho uma nova instância aqui criada. A gente vai trabalhar com essa instância padrão aqui que já vem. Se não vier no de vocês, crie uma nova, com o nome que vocês quiserem, teste, API, REST, o nome que vocês quiserem mesmo, tá pessoal? Então eu vou clicar aqui na minha instância local, que é a primeira aqui, que é do localhost 33.06. Ele vai pedir a senha, basta você digitar a senha que você cadastrou. Se você quiser, você pode salvar a senha aqui, tá? Eu não vou salvar, vou deixar sem salvar. Só vou confirmar aqui no botão OK. Demora um tempinho para ele poder fazer o login. Pronto, a gente conseguiu aqui abrir o nosso MySQL Workbench. Quando você abrir, por padrão, aqui do lado esquerdo pode ser que não esteja aparecendo para você aqui no Navigator a opção esquemas ou esquemas. Então, se não estiver aparecendo, aqui embaixo tem uma aba chamada Administration e tem esquemas. Então, se tiver dessa forma, é porque ele está na aba Administration. Basta você clicar aqui em esquemas. Aqui, por padrão, pode ter 3 ou 2 opções, dependendo da sua base de dados. A minha tem uma mais porque é de um outro projeto anterior que eu tinha e ele guardou aqui em memória. Uma outra coisa que é extremamente importante, pessoal, é aqui do lado direito a gente tem 3 botões. Quando eles estão marcados na cor azul, significa que aquele painel está visível e habilitado. Por exemplo, esse primeiro aqui indica que esses painéis do lado esquerdo estão habilitados. Se eu clicar neles, eles somem, os painéis da esquerda. Se eu clicar uma segunda vez, eles reaparecem. Os painéis de baixo somem, reaparecem. Os da direita provavelmente devem estar aparecendo para vocês. Provavelmente o de vocês deve estar aparecendo, não exatamente com esse tamanho todinho aqui, mas eu recomendo fortemente que vocês desativem esse painel da direita. Tá? Desativem ele porque facilita mais para a gente poder trabalhar. O que a gente precisa fazer aqui no MySQL Workbench? Tá, a gente já tem o nosso SGBD, que é o nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é o MySQL Server, com a ferramenta Workbench, que é uma ferramenta visual que vai permitir que a gente crie bancos de dados ou bases de dados, e dentro desses bancos de dados a gente cria entidades, que são chamadas de tabelas. Então, primeiramente, a gente vai criar um banco de dados. Então, aqui no lado esquerdo, em esquemas, se você clicar com o botão direito, nessa área do Navigator, tem uma opção chamada Create Schema, ou Create Schema. Se você vier aqui em cima, na barra de ferramentas, você também tem uma opção que parece um baldezinho, que é um símbolo que representa os bancos de dados, que é para você criar um novo esquema. Então, um novo esquema é uma nova base de dados. Então, você pode tanto ir por esse botãozinho, como o botão direito, Create Schema. Ele vai abrir uma aba aqui do lado direito. Nessa aba, ele vai perguntar o nome do seu banco de dados. Pessoal, nomes de banco de dados, se você for fazer para uma aplicação voltada para web, aplicativos para dispositivos móveis, eu recomendo fortemente que você trabalhe aquele padrão de regras web. Tudo em minúscula, sem espaço, sem acento, sem ser cedilha. Se você quiser separar os nomes, você pode trabalhar com o traço ou com o underline. Tá? Então, aqui no name, o que nós vamos fazer? Como eu estou trabalhando com o banco de dados da Copa, a gente pode colocar aqui BD, que é a sigla para banco de dados, isso em português, né? Se fosse em inglês seria DB, que é Database. Eu vou colocar a sigla em português, BD. É obrigatório fazer isso? Não, tá pessoal? É só uma questão de padronização mesmo. Aí você pode colocar BD-Copa ou BD underline Copa, ou então você coloca BD Copa, tudo junto. Acredito que o nome BD Copa fica legível, não fica difícil de ler. Outro ponto extremamente importante. Nessa parte de baixo aqui você tem que definir o charset e o collation. No charset você tem que definir o tipo de caracteres que você vai trabalhar. Existem vários caracteres que a gente trabalha, existem várias padronizações de charset. Todo mundo sabe, quem trabalha com web, que a gente trabalha com o TF8. Então é extremamente importante que você venha aqui e escolha o TF8. Professor,
Se eu não escolher o TF8, por padrão, as versões mais novas do MySQL Workbench escolhem o TF8 MB4, que é uma versão um pouco otimizada dele. Mas se você escolher o TF8, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Tanto o TF8 como o TF-MB4 vão ser interessantes para o que a gente vai trabalhar. Então, para a gente, o TF8 é mais do que suficiente. Aqui em Default Collection, ou Collection, a gente tem que definir do TF8 qual que a gente vai trabalhar. Por padrão, é extremamente importante que você trabalhe com o TF8 Unicode CI. Por que o TF8 Unicode? Porque a codificação, o char7 UTF-8, permite que você trabalhe com os caracteres latinos, que é o C cedilha, os acentos que a gente conhece do nosso alfabeto latino. E o Unicode permite que você trabalhe com esses alfabetos latinos e com outros alfabetos também. E esse CI é de Case Insensitive, tá? Mas mais detalhes sobre isso vocês podem pesquisar depois. Então é o TF8 Unicode CI. É extremamente importante que você faça essa definição aqui, tá? Nome do banco de dados, o TF8 Unicode CI. Fez isso, aqui onde está a minha fotinho, eu vou afastar para o lado aqui, tem um botãozinho aqui chamado Apply, que é o botão aplicar. Eu vou clicar nesse botão aplicar para confirmar essa ação. Agora eu vou afastar um pouquinho mais a câmera aqui para o lado. Acredito que aqui eu acho que fica menos pior, não vai ficar muito em cima. Aqui ele só está dando um review do nosso SQL. Eu recomendo, se vocês quiserem, copiarem esse código aqui no Ctrl+C e colocar no editor de código para você ver o código SQL que é usado no MySQL para criar bases de dados, que é para criar um database novo, um novo esquema. Aqui, basicamente, o que você tem que fazer é só clicar no botão Apply. Eu só copiei e colei o código só porque eu gosto de guardar mesmo. Cliquei aqui em Apply. Aqui ele aplicou o script do database, ele executou, tudo ok. Vou só clicar aqui no botão Finish. Pronto, ele criou a base de dados. Professor, criou mesmo? Essa aba aqui eu posso fechar. Do lado esquerdo aqui vai estar aparecendo um banco de dados chamado BD Copa. Professor, não está aparecendo. Se você aplicou, fez tudinho, não está aparecendo, aqui em esquemas tem um botãozinho que é de Refresh, que é atualizar. Você pode clicar nele para atualizar essa listagem, aí vai dar aqui o BD Copa. Então aqui a gente tem o nosso banco de dados que é o BD Copa. Eu vou dar duplo clique para poder selecioná-lo, ou clicar uma vez. Como é que eu sei que o banco de dados está selecionado? Observem que o símbolo que representa o banco de dados ele é cinza. Só que o banco de dados que está ativo ele fica cinza na cor mais forte. Os bancos de dados que não estão selecionados ficam esmaecidos, que é apagados. Então o nosso BD Copa está selecionado. Se eu clicar na flechinha eu posso ver detalhes. Aqui eu tenho tabelas, views, eu tenho procedures, tenho functions. Por enquanto eu não tenho nada no meu banco de dados, eu só tenho aqui mesmo de fato o meu BD Copa. A gente só criou o banco de dados. A gente ainda não criou nenhuma tabela dentro desse banco de dados. Então a gente criou o banco de dados e selecionou ele. A gente usou ele. Selecionou significa que você vai usar um banco de dados. Beleza. Até esse ponto aqui é o que a gente precisa fazer no MySQL Workbench. Qual é a próxima etapa? No nosso VS Code, agora, deixa eu voltar minha câmera lá para o outro lado, eu preciso fazer uma ligação da minha aplicação com o meu banco de dados, com a minha base de dados. E essa minha ligação ela é feita através de um negócio chamado conexão. Aqui no nosso projeto, na estrutura de pastas, eu vou clicar com o botão direito, nova pasta, eu vou criar uma pasta chamada infra, que representa a infraestrutura do nosso projeto. Dentro dessa pasta infra, eu vou criar um arquivo chamado conexão.js. Esse arquivo conexão vai ter todo o código que é necessário para que a gente possa se conectar àquela nossa base de dados do MySQL. O que a gente precisa ter nesse nosso arquivo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um import do MySQL, que a gente já instalou. E esse import vem de onde? From, entre aspas, duplo ou entre aspas simples, do MySQL, que é um Node Model. Se a gente posicionar a seta aqui, aparece para a gente que a gente tem lá um Node Module do MySQL. Beleza. Feito isso, o que eu preciso fazer mais? Eu vou criar aqui uma constante chamada conexão, que vai receber o seguinte. Do nosso MySQL, que é esse nosso elemento que a gente acabou de importar, a gente vai utilizar um método chamado createConnection. Nesse método createConnection, entre parênteses e entre chaves, eu vou teclar Enter, eu vou ter que passar os parâmetros da minha configuração. Os parâmetros são
5 parâmetros que a gente precisa passar. Eu vou digitar eles e vou comentando ao longo da digitação. Primeiro parâmetro é o host. Quem é a nossa máquina? Nossa máquina do nosso servidor é localhost, vírgula. Deixa eu clicar aqui fora e teclar Enter para que vocês possam visualizar. Então, o primeiro elemento é host. Host, dois pontos, entre aspas simples ou entre aspas dupla, localhost. Segundo parâmetro, port. Aqui no caso, entre aspas simples ou entre aspas dupla, 33,06, que é a porta lógica que a gente usa do MySQL. Terceiro parâmetro, user. Quem é o usuário do nosso SGBD? O nosso usuário se chama root, que é o usuário raiz. Tá? Root, que é o usuário raiz. Quarto parâmetro, password. Aqui no password, obviamente, o meu password é root, o de vocês provavelmente deve ser outro. Aí vocês devem estar pensando, mas a gente coloca a senha aqui, tá? Calma, pessoal. Depois existem formas da gente trabalhar essa senha, né? Não deixar ela visível claramente aqui no arquivo conexão.js, tá? Mas lembre-se que a gente está do lado do back-end, a gente tem pelo menos uma camada de segurança nesse sentido. E por último, a gente tem que passar o database, que é o nome do nosso banco de dados. Então, entre aspas simples ou entre aspas duplas, BD Copa. Então, observem que eu tenho aqui uma constante, chamada conexão, que recebe o resultado da execução do objeto MySQL. Eu vou criar uma conexão no nosso localhost, na porta 3306, para o usuário root, com a senha que eu defini, para o banco de dados BD Copa. Para finalizar, é importante que eu faça o export de full conexão, porque eu vou usar essa conexão em outros arquivos, não é só nesse arquivo aqui que a gente vai utilizar. Então, criado esse arquivo de conexão, eu posso fechá-lo. Dentro da nossa aplicação, observem que a gente tem aqui a seguinte situação. O nosso arquivo app.js é o nosso programa principal, né? É aqui que a gente vai criar as coisas, a gente vai precisar da conexão nesse arquivo. Só que a gente só pode se conectar a uma base de dados, a gente só pode usar o programa se a gente estiver com o nosso servidor em pé, se ele subir, né? Se ele estiver ativo, o nosso servidor, a gente pode ter uma conexão com uma base de dados para a gente trabalhar a persistência de dados. Então, é extremamente importante vocês entenderem que esse nosso servidor aqui é que vai chamar a nossa conexão. Eu preciso da nossa conexão aqui no servidor. Eu vou precisar no app também, mas eu preciso chamar primeiramente aqui. Se eu chamar aqui, o servidor funcionar, né? Se eu tiver uma conexão e o servidor funcionar, beleza, eu posso passar para outras etapas do meu programa. Então, aqui no nosso programa, o que eu preciso fazer? Basicamente, eu preciso, primeiro, importar a nossa conexão. Então, aqui, eu vou fazer aqui, import conexão from, entre aspas, dupla ou entre aspas simples, do nosso arquivo que está na raiz, a gente tem uma pasta chamada infra, ou infraestrutura. Dentro dela, a gente tem um arquivo chamado conexão.js. Então, nós estamos importando a conexão. Beleza? Primeira coisa. Segunda, aqui, antes da gente chamar o servidor, a gente precisa trabalhar aqui usando essa conexão. A gente precisa fazer a conexão, de fato, ser usada. Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui Ctrl ponto e vírgula, que é fazer a conexão. Beleza? Como é que a gente faz isso? Conexão, ponto, eu chamo o método connect. O método connect, ele conecta a gente a uma conexão com uma base de dados. Entre parênteses, eu preciso passar alguns parâmetros, tá? Um dos parâmetros que é extremamente interessante da gente passar é o parâmetro chamado erro, que pode ser em inglês, error, ou pode ser em português, erro. Eu vou usar uma arrow function para poder fazer uma observação deste erro ou do sucesso da conexão. Então eu vou fazer aqui um if-else bem simples. Se eu tiver um erro, eu quero fazer um console.log dizendo o seguinte: conexão falhou. Tá? Então, se eu tiver um erro, conexão falhou. Ou então, para ficar mais efetivo, eu posso passar o próprio erro, porque esse erro ele traz uma série de parâmetros, ele traz código, traz alguns detalhes, acho que fica bem melhor. Se eu não tiver erro, é porque eu tive sucesso. Então eu posso colocar um console.log
com uma mensagem bem simples. Conexão realizada com sucesso. Tá? Então, aqui a gente está fazendo a nossa conexão. Beleza? Uma outra coisa que é extremamente interessante e é importante deixar claro para vocês é que eu só posso subir o meu servidor se eu tiver uma conexão na minha base de dados. Se eu não tiver uma conexão na minha base de dados, não é interessante que eu suba o meu servidor. Então eu posso pegar essa parte do meu trecho de código do servidor, recortar e colocar aqui dentro. Eu posso colocar o nosso escutador da porta aqui dentro. Pode ser antes, pode ser depois do console, não tem problema. Tem que ser aqui dentro da estrutura else, que é quando a gente tem sucesso na conexão. Então no nosso arquivo server, a gente importou a conexão, chamou a conexão, ou seja, conecta aí para mim, e a partir disso aqui, agora sim, a gente pode subir o nosso servidor e ver se está funcionando, né? Vou até aumentar aqui o nosso terminal, digitar aqui npm run dev, vou teclar Enter e ver se subiu o nosso servidor. Foi startado, observem que apareceu aqui, ó, conexão realizada com sucesso, servidor rodando no endereço 3000. Aí você diz, tá professor, beleza, mas se eu tenho certeza de que está funcionando a conexão, tá, vamos fazer alguns testes bem simples. Aqui em conexão, ao invés de localhost, eu vou colocar localhost com i no final aqui. Vou salvar no Ctrl S, salvei. Observem que ele restartou ali e apareceu aqui, ó, erros. Hostname, localhost, não existe, né? Então a gente já sabe que a gente tem que corrigir. Ctrl S para salvar, funciona. A porta é 3306. Se eu colocar 3307, Ctrl S para salvar, erro. Não conseguiu conectar. Erro onde? Na porta, 3307. Então a porta é 3306. Tá, usuário root. Vamos supor que a pessoa imagina que o usuário se chama admin. Coloquei user admin. Observem, cliente não suporta a autenticação do protocolo requerido para o servidor. Considere atualizar o seu MySQL client. Tá? Ele dá uma mensagem aqui. Então não é isso, né? Então, root, usuário. Ctrl S para salvar, vai conectar. E o password? Vou deixar aqui em branco. Poderia colocar um outro. Acesso bloqueado ou acesso não permitido para o usuário root em localhost. Está usando password, senha? Não. Então está sem senha. Mas e se eu colocar aqui, por exemplo, admin? Vou salvar. Acesso bloqueado não permitido para o usuário root. Está usando senha? Sim, mas só que a senha não está certa. Tá? Vou colocar a senha certa. E o database? Vou colocar aqui em branco. Database, vou salvar. No caso do database, ele consegue fazer a conexão, porque a conexão está sendo feita com localhost na porta lógica 3306 no usuário root com a senha root, independentemente do banco de dados, tá? Então, beleza, eu passo aqui o database, é obrigatório. Professor, mas e se eu não passar, vai funcionar? Vai, mas é importante para as tarefas que a gente vai fazer nas etapas seguintes, que a gente vai precisar consultar dados na base, criar tabelas, fazer alterações na base de dados. Então eu vou reduzir aqui o nosso terminal. Conseguimos criar a conexão com a nossa aplicação e uma base de dados do MySQL, utilizando o MySQL Server e o MySQL Workbench. Nas próximas aulas a gente vai refinar esse nosso código, porque a gente vai ter que começar a tarefa de codar utilizando também os códigos do MySQL. Então a gente vai ter que criar tabela, a gente vai ter que fazer inserção de dados na tabela, consulta de dados na tabela, alteração de dados na tabela, mas para fazer tudo isso a gente vai precisar dar uma organizada no nosso código. O nosso código ainda não está organizado da forma correta. Como assim? A gente vai ter que organizar esse nosso código dentro de um padrão de projetos chamado MVC, porque assim o nosso código vai ficar mais legível, mais organizado e de mais fácil manutenção. Tá? Mas isso é objeto e fruto para as próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!